Boa noite, meus irmãos, caravaneiros. Estamos iniciando, então, as atividades da Noite do Conselheiro de 2024, hoje, 16 de janeiro. Tivemos a felicidade do aceite de convite pelo nosso irmão Mauro Vilas Boas, que já nos brindou durante a pandemia com o estudo de Atos dos Apóstolos, e a seguir nós vamos ouvir a gravação do seu estudo da noite de hoje. Primeiramente, então, vamos agradecer a Jesus estarmos aqui novamente reunidos e procurando nos renovar baseados no ensino do Mestre. Assim sendo, vamos orar. Mestre Jesus, fortalece em nós a vontade de progredir e nos dirigir para a felicidade que é Deus. Que nós possamos aproveitar os momentos dessa reunião e de todas as demais que vamos acompanhar ao longo do ano de 2024. Agradecemos essa oportunidade, que possamos aproveitá-la muito bem. Aproveitamos, Senhor, essa oportunidade também para orar pelo nosso planeta, para os necessitados, encarnados e desencarnados, para os iludidos, encarnados e desencarnados, para que todos possam estar procurando o Teu amparo, para que todos possam estar se compreendendo das leis de Deus que Tu nos trouxestes e que estamos estudando através do Consolador. Assim, Senhor, que nós possamos iniciar a nossa reunião desta noite em Teu nome, em nome de Maria de Nazaré e, acima de tudo, em nome de Deus, contando também com a proteção de nosso mentor conselheiro. Que assim seja. Boa noite, queridos amigos e amigas da Noite do Conselheiro. Muito obrigado pelo convite, super contente de estar fazendo a primeira palestra do ano de 2024. Que maravilha, né? Vai ser um ano maravilhoso. E o tema que eu escolhi, eu sou Mauro Vilas Boas, lá do grupo da Aliança da Fraternidade, no Andaraí, que é uma casa universalista, que tem a orientação espírita e cujo patrono é São Francisco de Assis. Então, mais uma vez, grato pelo convite. E o tema que eu escolhi foi anjos, arcanjos, querubins e serafins. Na verdade, o tema mesmo é anjo, são os anjos, nossos anjos da guarda, que vai ser baseado no Livro dos Espíritos, né? Na segunda parte do Livro dos Espíritos, é o item 6, que diz anjos, guardiães, espíritos protetores, familiares e simpáticos, tá? E eu vou explorar as primeiras 10, são 30 questões, começando em 489, eu vou explorar as 10 primeiras, de 489 a 499, né? Porque eu noto que as pessoas fazem uma certa confusão, né? As pessoas que eu estou falando, assim, cristãos de um modo geral, de qualquer linha. Entre esses nomes, o arcanjo, o querubim, o serafim e o anjo. O anjo, em específico, nas outras linhas cristãs que não são reencarnacionistas, são espíritos protetores. Mas no Espiritismo ele ganha uma dimensão maior, porque em acreditando na reencarnação, a gente vai observar que esses também ditos bons gênios,
bons espíritos, ou, vindo o termo lá do catolicismo, o espírito guardião, né, os anjos da guarda, esses espíritos no espiritismo são espíritos que têm uma importância junto a gente, como nós vamos explorar hoje. Mas eu gostaria de começar, então, por esses itens que não são assambarcados, os itens arcanjos, querubins e serafins, não são explorados nessa parte que eu citei do Livro dos Espíritos. Eu vou começar por aí, para quando a gente chegar lá nos anjos, a gente está bem sedimentado de que é cada uma dessa hierarquia espiritual. Então, vamos começar pelos arcanjos, tá? Então, na Bíblia cita que existem 7 arcanjos, né? Mas os que se apresentam, que mais a gente conhece, são os que têm nome, que são nominados e que desempenham função, né? Mas eu gostaria de começar dizendo que arcanjo, que há esse nome arque, esse sufixo, prefixo, é ligado a antigo, primitivo, primeiro. Então, o arcanjo, né, são espíritos, nem são espíritos, são forças de energias ligadas diretamente a Deus, à criação, tá? Eles não são um espírito de alguém que ficou encarnado aqui na Terra. Eles são forças ligadas à criação, tá? Os que a gente mais conhece, ouve falar, são 3, tá? O arcanjo São Miguel, né, que ele aparece na iconografia, porque assim, ele parece, primeiro não tinha foto, nem na época de Jesus, nem pintar. Não era comum. Ele aparece sendo citado, e aí o Miguel, ele pode aparecer, ele é mais famoso na imagem moderna, como um guerreiro, porque ele diz lá na descrição que ele é o líder das milícias, né, de Deus. Então, esse termo milícia, então, adquiriu uma vertente muito, muito violenta hoje em dia, e a própria iconografia do arcanjo São Miguel é com brandido uma espada, ou então, assim, fazendo menção de enfiar no demônio que está aos pés dele, então ele está combatendo, né? Mas se você for procurar em iconografias antigas, você vai ver que ele pode ser reconhecido pelo atributo uma armadura e um escudo, tá? E um cajado no qual ele se apoia. Então você vê que ele nem sempre foi uma figura tão agressiva como aparece aqui. Ele é uma figura de uma defesa, né? Mas, assim, isso tudo a gente sabe que a defesa é muito mais espiritual do que física. Mas é claro que o artista, quando foi pintar, colocou a defesa física que ele conhecia da época. E aí nós temos o arcanjo São Rafael, que o São Miguel ligado à defesa. O Rafael ligado à cura, tem ele no Velho Testamento, no livro de Tobias. Então ele comumente é representado como ou ele está carregando um peixe, ou ele está segurando uma criança, e essa figura que eu trouxe aí para vocês, ele está com os 2 atributos, né? Que a gente reconhece as imagens e os santos pelos atributos que carregam, né? Tipo assim, o São Casamenteiro, né? O Santo Antônio, ele está com Jesus Cristinho no colo, entendeu? Então, isso é o chamado atributo. No caso do arcanjo, São Rafael é o peixe, é uma criança, porque no Velho Testamento ele aparece no livro de Tobias, ele que vai ajudar o Tobias a desempenhar a tarefa dele e ainda
vai encontrar a cura para a cegueira do pai nesse peixe aí que ele manda Tobias levar, tá? Quem quiser ler a história de São Rafael, Velho Testamento, o livro de Tobias, tá? Agora vamos ver aqui. O outro é o São Gabriel, tá? Só um instantinho. É o São Gabriel. O São Gabriel é mais conhecido, porque foi o que deu a notícia para Maria. São Gabriel trabalhou tanto no Novo Testamento, né? Ele é que aparece para Maria, dizendo que Maria estava grávida, aparece para Zacarias, o esposo de Isabel, para dizer que Isabel estava grávida 6 meses antes de Maria. Depois ele aparece em sonho para José, para dizer para José aceitar Maria, que realmente ela está grávida do Filho de Deus, né? E aí o São Gabriel, eu trouxe 2 ilustrações. Ou ele aparece, o atributo é uma corneta, né? Que é de vir trazer, né, boas novas, ou também muito comum nas imagens que vocês encontram aí nas lojas hoje em dia, é ele como essa imagem que está aparecendo aqui, é ele com os lírios e com um pergaminho, ou no caso aí, um livro, tá? Simbolizando essa boa nova que ele trouxe, né, para Maria. E esses são os arcanjos. Tem mais 7 arcanjos, né? Mas no caso 3, tem mais 4. Mas dependendo da tradição, são aqueles que têm aqueles nomes terminados em El. Aí, como o arcanjo existe no judaísmo, no cristianismo e lá nos muçulmanos, essa lista de 7 muda um pouco os nomes, mas tem o Uriel, o Camael, Jofiel, Zadiel, e aí dependendo da linha, né? Aí pode mudar, pode ser Jeremiel, Fanuel, entende? Que depende de que tradição é. Os nomes mudam uns poucos, a não ser esses 3 aí, que são muito famosos nas 3 religiões. Então, esses são os arcanjos. E tem os querubins, né? Que são também energias ligadas a Deus, né? Energias criativas. Os querubins são criaturas quiméricas que fundem o homem e animais, né? São energias, diz que tem 4 faces, né? Uma de homem, uma de boi, uma de leão e uma de águia, né? Para um lado é homem, o outro é águia, o outro é leão, e tem 4 asas, tá? Eu trouxe uma imagem pictórica que alguém pintou, e já essas imagens feitas com computador, que são mais impressionantes, né? Que mostra esse tipo de figura mítica, é uma quimera, ou seja, difícil a gente entender, é uma energia em transmutação entre o reino animal e hominal, que atua junto a Deus de forma a lidar com as energias criativas do mundo. E os serafins, né? Os serafins, que são uma figura antropomórfica, só que ele tem 4 asas. Aliás, os serafins têm 6. Aí também deu asas à imaginação dos artistas medievais, né? Então aqui eu apresento 2 figuras pictóricas, né, de serafins, né, com as 6 asas e o que os artistas imaginaram como poderiam ser, né? Então ele tem uma forma antropomórfica. Mas enfim, não é desses que a gente está tratando, dessas energias. Repara que são todas ligadas a Deus, não foram pessoas encarnadas. Nos anjos, que são chamados do bom gênio, mau gênio, os anjos que a gente vai tratar, que estão lá descritos no livro dos Espíritos, são aqueles nossos contemporâneos de senda, que já até viveram com a gente, às vezes já foram nossos parentes,
que estão em melhor situação vibratória e que agem nos protegendo, nos envolvendo e nos aconselhando. Na realidade, é proteção no sentido de aconselhamento, entendeu? Então, esses anjos, eles são pessoas que já encarnaram na Terra, já viveram, e que nós até conhecemos. Já foram nossos parentes, nossos pais há algumas encarnações atrás. Aí as pessoas falam, a minha vozinha desencarnou, aí eu peço tanto a ela para me proteger, será que a minha vozinha pode ser meu anjo da guarda, o meu pai, minha mãe? Não. Pelo menos não essa que você conheceu nessa encarnação. Pode ter sido uma vozinha, um pai, uma mãe, um irmão, de 4 encarnações atrás. Tá? Por quê? Por que não pode? Porque se quando você nasceu a pessoa estava encarnada, é porque não é ela que é seu anjo da guarda. Então a gente já até o gancho aqui, eu separei as perguntas, tá? Para abordagem mais interessante. Essa daqui poderá... quer ver? Qual é a missão do espírito protetor? Eu falei, ele vai ser como se fosse um pai guiando, né? O filho. O espírito protetor liga-se ao indivíduo desde o seu nascimento? Sim, antes de nascer você já tem lá o espírito protetor designado, tá? É voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? As duas coisas, né? Mas sempre com a aquiescência dele, porque envolve o livre-arbítrio. O ser espírito protetor de alguém não é um castigo, nem é uma tarefa que é involuntária, que te é impingido. Não. É um acerto. O espírito provavelmente tem afinidade com você, como eu falei, você até já o conheceu, já teve alguma encarnação juntos, né, na mesma família, ou não. E, bom, ele já está num nível um pouco melhor, que tanto é que ele está tomando conta de seres encarnados. Mas, quando é apresentado, você quer ser espírito guardião de fulano, não é obrigatório, ele pode dizer que não. E isso pode ser ou porque ele tem muita afinidade pelo fulano, ou porque ele precisa elaborar algum aspecto, é uma pessoa que ele tem alguma coisa contra, ele tem alguma animosidade, mas ele já está num grau de evolução tal que ele já está até burilando essas questões do ego, essas questões da personalidade. Entenderam? Então, ele também pode escolher para poder elaborar essas energias dentro dele, né? Aí vamos ver aqui. Ligando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Perguntando se o espírito protetor, seu anjo da guarda, se ele é exclusivo seu. E dependendo do grau de evolução dele, ele pode ter mais de um protegido, né? Quando ele já consegue elaborar essa energia. Mas pode ser que ele não seja seu exclusivo, porque às vezes algumas pessoas que têm uma energia muito difusa, que tem que trabalhar várias frentes de trabalho, né? O cara é invejoso, é ambicioso, é ligado à matéria. Então, às vezes, ele tem mais de um anjo protetor, né? O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Fatalmente não é o termo, né? Vou até ler o que o espírito lá de verdade respondeu. Frequentemente sucede que alguns espíritos
deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas neste caso outros substituem. Então, assim, ou ele pode ter alguma missão, né, mais assim importante e pode pedir para se afastar e outro espírito protetor vai vir, ou como falei, já não era um mesmo, ou ele vai ter alguma outra missão que vai exigir dele, que nem vai ser ele que vai pedir, vai ser solicitado dele que ele vá servir em outra frente, entendeu? Ou porque ele pediu ou porque está sendo necessário. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos seus conselhos? Aí esse espírito protetor está ali, fulano, não faz isso, ciclano, não faz, tem aquela... Aí o cara, a mulher, nem tá aí. Aí pode ser que ele saia batendo o pezinho, assim, né? Não está seguindo as minhas orientações, então eu vou embora. Aí se retira. A pergunta é essa, né? Poderá ser que abandone seu protegido por se lhe mostrar rebelde aos seus conselhos? O que vai acontecer é que ele... Lembra, ele é um espírito mais evoluído. Ele vai dar um passo atrás. Por quê? Porque a pessoa está se ligando às energias negativas, às energias que ela não deveria fomentar. Então, ela está preferindo se ligar às energias deletérias para as quais ele veio elaborar e se libertar, que é o karma dele, o compromisso. Ele está preferindo se ligar a essa, se comprazer no erro, do que chamar pelo espírito protetor. Aí o espírito protetor, ele não pode, é livre-arbítrio da pessoa. Ele não vai aviltar, mas ele vai continuar ali. Ao menor momento que você chame, então esse item é muito importante. Nós usamos pouco o nosso anjo protetor, nosso anjo guardião. A gente conta pouco com ele. E ele é a primeira instância entre a gente e Deus, para que a gente possa receber essa ajuda. Porque ele vai canalizar a energia do alto, ele vai ser o nosso intercessor e ele sabe bem do que a gente precisa e como precisa. Então é o primeiro elo mais rápido. Nós deveríamos fazer mais contato com esse nosso anjo da guarda, ou esses nossos, principalmente porque tem os nossos individuais e de família, e procurar buscar, né, essa proteção em primeira instância. Já sai de casa, já chama o anjo guardião, ou os anjos guardiões. Entenderam? Aí, vamos ver. Por se lhe rebelde aos conselhos. Aí vem um texto do Santo Agostinho falando sobre esse regime, né, essa classe de espíritos para nos ajudarem, né? Aí vem a pergunta: o que o espírito que abandona seu protegido, que deixa de lhe fazer bem, pode fazer-lhe mal? Isso é uma pergunta aí tanto, né? Vamos lembrar que ele já está vinculado, essa pessoa, que já foi nosso parente, que a gente conhece, como eu disse, ou não, pode ser também que não, que escolheu por afinidade vibratória. Ele escolheu, né, ser seu anjo protetor por afinidade vibratória. Mas ele jamais vai fazer mal, porque ele já está em faixas de ondas que não tem o mal. Entende? Ele não tem mais esses sentimentos. Assim como ele, se você não o atender, ele não vai ficar com raiva de você e lhe abandonar. Tampouco o espírito que abandona seu protegido, então ele está pressupondo que abandona, não abandona, que deixa de lhe fazer bem, pode fazer-lhe mal. Ele deixa de fazer bem porque o protegido não está sintonizando com ele, não está dando entrada. Mas ele jamais vai fazer mal, ele vai ficar lá esperando.
Pelo contrário, ele vai continuar ajudando nas menores entradas que ele puder. Quando você fizer uma oração, se dirigir a Deus, ele vai então já poder entrar na sua psicosfera, porque ele é um espírito de Deus e vai poder atuar junto a você. Por isso que eu estou suscitando aqui que nós, espíritas, que nós possamos utilizar mais essa via de comunicação com a espiritualidade superior, tá? Pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? O que vocês acham? Não é uma questão. Eu vou até ler para ficar mais... Porque aqui as respostas sempre são curtinhas nessa parte e muito esclarecedoras. Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Mas se o quiser, o protegido dará toda a força a seu protetor. Então, assim, depende da gente, da nossa sintonia, tá? Pode acontecer que o bom espírito encontre alhures uma boa vontade a ser auxiliada. Ele pode estar, o outro protetor dele pode estar precisando. Aplica-se então a isso enquanto aguarda o momento de voltar a ser protegido. Então, assim, você não está dando abertura para ele entrar, ele não entra. Entende isso? Algumas coisas que aparecem em filme de terror, de Harry Potter, de Drácula, elas são baseadas em mecanismos verdadeiros. Quem já viu o filme de Drácula sabe que o Drácula não entra, ele só ataca a pessoa dentro de casa. Né? Tem várias crenças de Drácula. E ele só entra se ele for convidado. Espírito ruim, ele só entra se você o convidar. Preste atenção nisso. No lidar com a sua psicosfera da sua casa, com a sua psicosfera. Quando você sair à rua, faz a oração antes. Não se liga a energias negativas. Entende? Tem alguém ali discutindo, não vai lá sintonizar com a discussão. Fica de longe e faz uma oração para que a espiritualidade acalme aquela situação ali de contenda. Alguém se acidentou, você não precisa ir lá enfiar a cara no acidente. Da onde você está, melhor até que não esteja vendo, você envia as suas vibrações, faz uma oração e pede para que aquilo ali se resolva da melhor maneira possível. Então, da mesma forma, ele deixa de fazer, não, é o outro. O espírito deixa a mercê, não, ele deixa a mercê você com você mesmo. Quem escolhe sintonizar com o mal é você. Assim que você chamar o espírito protetor, ele já está ali do lado para te atender. Tá vendo como é importante? Olha, essa pergunta é muito boa. Será por não poder lutar contra espíritos maléficos que o espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Isso é uma outra questão que a pessoa fala assim, até a espírita é danada, até para quando vai tomar passe. Ah, não, olha, eu quero tomar passe com aquela senhora ali. Aquela dali é mais poderosa. Então, assim, a dúvida é, meu espírito protetor, mas não deve ser um espírito muito poderoso? Será que é porque ele não consegue fazer frente ao mal? Mas não é o espírito protetor, né? As pessoas pensam em contenda mesmo. Não é o espírito protetor, quando ele está lá, não é pela força dele só. A força dele, o adianto dele é em sintonizar com as esferas mais altas. E aí, em ele sintonizando, porque ele está mais elevado, ele está mais adiantado e ele consegue fazer essa sintonia melhor, e aí ele traz aquela energia, que provavelmente pode vir até dos arcanjos, e ele traz essas energias que vêm da falange de São Francisco de Assis, de Nossa Senhora, de São Judas Tadeu, e traz ali para onde você está. Então, assim, não é a questão ele tem poder ou não. Ele sempre vai ser adequado e ter poder para solucionar
aquele seu assédio. Mas para que ele tenha sucesso, você tem que sintonizar com ele e não com o assediador. E não fazer a convite para que ele entre no seu templo, que são seus corpos. Entende isso? Por que é orar e vigiar? É o tempo todo. Aí, vamos ver se tem outra questão. Essas questões são muito boas, né? O espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Há circunstâncias, resposta, há circunstâncias em que não é necessário esteja o espírito protetor junto com seu protegido. Mas naquele texto lá de Santo Agostinho, lá no meio, diz que mesmo ele não estando ali energeticamente, ele está ligado por laços fluídicos e ele vem imediatamente. Mesmo que ele que ele pertença até a outro mundo. Ele pode estar já evoluído, num mundo mais evoluído, mas ele chega em átomos de segundo, se você assim o precisar. Compreendem a importância da gente sintonizar com o espírito, os anjos da guarda, guias e protetores nossos e de família. E também, por exemplo, eu sou de uma casa cujo patrono é São Francisco de Assis. Então eu peço a falange de São Francisco de Assis que possa me envolver, me aguardar e me conduzir na rua, né, naqueles momentos em que você está vulnerável. Faça da sua casa um templo, faça o culto no lar, mesmo que seja 15 minutos, uma vez por semana. Leia o Evangelho. Mas já as pessoas têm horário diferente, nunca estão. Senta sozinho, faz sozinho. Mas leia em voz alta. Porque vai ter espírito sendo trazido pelos anjos da guarda. O espírito, na espiritualidade, ainda continua assistido pelo anjo da guarda. E esse anjo da guarda pode trazer ele para cultos no lar, por exemplo, para ele ouvir. Às vezes o espírito é tão pesado que ele nem está vendo o anjo da guarda dele, e ele é importante um estudo falado para que ele possa ouvir a voz humana e aprender. Entenderam? Então, eu considerei isso muito importante, esse estudo, porque ele não é uma coisa muito comum de ser feita. E aí, vocês querendo saber mais, tem mais 20 perguntas sobre esse item, lá no Livro dos Espíritos, é a partir da pergunta 489, tá? Então, agora nós vamos fazer uma prece, agradecendo essa oportunidade de aprendizagem, agradecendo essa oportunidade de contato com a equipe espiritual da Caravana do Conselheiro, a egrégora da casa da Caravana do Conselheiro, a egrégora espiritual também da minha casa lá da Aliança da Fraternidade e de São Francisco de Assis, e a todos esses espíritos maravilhosos que nos envolvem, que nos auxiliam, que nos protegem. Esses espíritos que fazem esse papel de anjos da guarda, que nos envolvem, nos protegem, nos conduzem, nos aconselham, que nós possamos ser mais sensíveis aos conselhos, ao aconselhamento desses espíritos. Que dessa forma, Senhor, possamos ter aproveitado bem esses minutos que passamos reunidos, de forma que possamos levar para a nossa senda esses ensinamentos para os lugares onde convivemos, no trabalho, na família, na vizinhança, que nós possamos levar essas vibrações de paz, amor e luz. Abençoa, Senhor, os nossos dias, as nossas vidas, a casa,
da caravana do conselheiro, com toda a sua egrégora, e a todos esses espíritos que atuam junto a nós, no nosso lar, no dia a dia. Que todos sejam abundantemente abençoados na graça de Deus. Muito obrigado. Graças a Deus.